O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, neste sábado, onde nós celebramos essa 13ª semana do tempo comum, e nesse dia abençoado, onde nós pudemos fazer desde a manhã uma experiência com Jesus, porque nós começamos esse nosso encontro com uma adoração, onde ali nós fomos cantando, adorando o Senhor, escutando a palavra, e principalmente fomos sendo conduzidos pelo Espírito a fazermos essa experiência desse encontro com o Cristo, com o Senhor. E hoje a liturgia da igreja nos coloca nesse relato final da profecia de Amós. Ontem vocês lembram que eu explicava que 6 meses depois que Amós havia profetizado sobre a vida do sacerdote Amazias e também sobre a realidade do reino, sobre o rei, a profecia tinha se cumprido. Amazias tinha sido morto pela espada, os seus filhos também. Aquilo que o profeta havia anunciado sobre a esposa do sacerdote Amazias tinha acontecido. Depois, aquele povo foi levado para o exílio. E aquele povo estava sem esperança. Porque a esperança daquele povo tinha sido roubada não por Deus, mas pela experiência negativa que eles haviam feito, de não obedecendo a palavra, sofrerem as consequências da desobediência e da opção que eles haviam feito. E hoje, Deus coloca diante de nós uma palavra de esperança, a palavra que sai da boca do profeta Amós, no capítulo 9, no versículo 11 até o 15, que vai dizer: para aquele povo e para nós, assim diz o Senhor, naquele dia reerguerei a tenda de Davi em ruínas, e consertarei os seus estragos, levantando-a dos escombros, e reconstruindo tudo como nos dias de outrora. Deste modo, possuirão todos o resto de Edom e das outras nações
que são chamadas com o meu nome, diz o Senhor, que tudo isso realiza. Tente se colocar na condição desse povo, que não estava mais na sua terra, que não tinha mais o templo, onde orar, adorar a Deus, não escutava mais a palavra, estava sem sacerdote, estava no exílio, humilhado. E chega até esse povo uma palavra de esperança. Coloque-se no lugar desse povo para você perceber a dificuldade que deve ter existido no coração daquele povo de recobrar a esperança diante da ruína da casa de Davi. O que o profeta está dizendo, pela inspiração do Espírito, pela força do Senhor, é isso: eu reerguerei, eu reconstruirei a casa de Davi, que está, a tenda que está em ruínas. Porque no coração daquele povo existia a lembrança da aliança feita por Deus, que esse reino de Davi, que a dinastia davídica seria uma dinastia que reinaria para sempre. E eles estavam no exílio. O rei tinha sido morto. Eles estavam longe da possibilidade de uma prática intensa da fé. Eles estavam humilhados. Mas a palavra de Deus é uma palavra de ânimo. Eu não sei qual é a situação que você vive, você que está aqui, você que me acompanha de casa. Eu não sei se a situação que você enfrenta, a batalha que você enfrenta, te leva também, em muitos momentos, ser tentado, ser tentada a perder a esperança, de não ver solução. Aquele povo não conseguia ver, diante dos olhos dele, a possibilidade de um cumprimento da promessa. Eu não sei se nós, como um povo de Deus, como a raça eleita, uma nação escolhida para ser uma nação santa, diante das tribulações, das dificuldades que nós vivemos, se existe em nós a possibilidade de alimentar, a partir da nossa fé, a esperança. Romanos capítulo 5, versículo 5, São Paulo vai dizer: a esperança não decepciona. Diga para quem está do seu lado: a esperança não decepciona. Diga para quem está do outro lado: a esperança não decepciona. Mas vai falar isso na hora da guerra, vai falar isso na hora da humilhação, vai falar isso na hora da prova, como aquele povo estava provado e recebe a profecia de Amós. Vai falar isso na hora da dor, na hora de uma enfermidade. A esperança não decepciona. A primeira reação nossa é o contrário, é do desespero e não da esperança. Verdade ou não é? A primeira reação, quando nós estamos diante de uma situação de dificuldade, quando nós estamos sendo provados, não é uma reação de esperança, mas de desespero. Onde está Deus? E começa, tem até o livro do Padre Reinaldo, né? Onde está Deus, o livro? Você começa a arrancar o cabelo e compra o livro. Onde está Deus nessa situação que eu estou vivendo? Onde está Deus na prova que eu estou passando na minha consagração, na minha comunidade, na minha saúde, na minha casa, na minha família? Aquele povo no exílio deve ter perguntado: onde está Deus? E esse maluco desse profeta ainda manda uma carta, uma profecia dizendo que vai ser restaurada a casa de Davi, a dinastia davídica. Isso é impossível. Isso é impossível. É impossível nos olhos desse povo, quando eles olham a restauração simplesmente a partir de um homem, de um líder político, de um rei meramente humano. Mas se torna possível quando o desejo de Deus é de dar a esse povo, de conceder a esse povo o cumprimento da promessa a partir de um Messias, de um Salvador. Eu gosto muito e tenho aplicado muito na minha vida o que o Papa Bento XVI esses dias disse: as promessas de Deus são maiores do que as nossas expectativas. As promessas de Deus são maiores
do que as nossas expectativas. Veja, esse povo não conseguia, diante da escuridão da prova do exílio, enxergar que a promessa de Deus era bem maior do que aquilo que eles tinham como expectativa no coração. Mas todo o relato que Amós faz é um relato de júbilo, e esse relato de júbilo, até mesmo o vinho, aquilo que vai sendo apresentado aqui, a ceifa, a partir da plantação, da bênção, da fecundidade, é atribuída ao Messias. E eles não conseguiram entender a mensagem. Mas a mensagem se aplicaria a eles, porque as promessas de Deus são maiores do que as nossas expectativas. Diga comigo, as promessas de Deus são maiores do que as nossas expectativas. Diga para quem está do seu lado, as promessas de Deus são maiores do que as nossas expectativas. Diga bem forte para quem nos acompanha de casa, as promessas de Deus são maiores do que as nossas expectativas. E eu pergunto para você que está aqui, para você que me acompanha, por que o desespero? Se as promessas de Deus são maiores do que as nossas expectativas, é a hora de nós, pela fé, colocarmos a nossa confiança e a nossa esperança inteiramente em Deus. É a hora de nós darmos um passo concreto na fé e de acreditarmos que o nosso Deus é fiel para cumprir as suas promessas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e nós não desistirmos. Porque eu volto a dizer a vocês, a maior tentação que hoje o nosso inimigo aplica a cada um de nós é a tentação de nós desistirmos, perdermos a esperança e assumirmos o desespero. E assim como aquele povo, nós pensarmos, não tem mais jeito. Diga para quem está do seu lado, tem jeito sim. Porque o meu Deus dá jeito em todas as coisas. O nosso Deus dá jeito em todas as coisas. Você acredita nisso? O nosso Deus dá jeito em todas as coisas. Ele sabe como trabalhar, e as suas promessas são maiores do que as nossas expectativas. Eu queria que você aplaudisse esse Deus que pode realizar aquilo que Ele promete, aquilo que Ele fala, aquilo que Ele revela. A restauração compreende a restauração do reino davídico, em imagem de construção com seus domínios e bênçãos da terra. Restauração do povo em imagem de plantação e de bênçãos, como a palavra vai dizer. Só Deus poderá reconstruir a dinastia davídica, não pelas forças humanas. Eu queria que você pegasse o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Você tem a Bíblia? Lucas, capítulo 1, versículo 26. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Amém? Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com as suas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de... Não escutei. Do seu pai, o rei. Está vendo que as promessas de Deus são maiores do que as nossas expectativas? A promessa da aliança que Deus fez com aquele povo era que o reinado de Davi seria para sempre. E aí continua a revelação do anjo: ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó.
e o seu reino não terá fim. Está vendo o cumprimento da profecia de Amós? O cumprimento que se dá em Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho de Davi. Lembra da proclamação que aquele cego em Jericó faz? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja bem como que o desespero não resolve nada na nossa vida, mas a esperança e a expectativa sim, nos colocam de volta na guerra, na batalha, nos colocam de volta na experiência da fé, nos colocam de volta na dimensão de crer que o nosso Deus pode. Diga para quem está do seu lado: o meu Deus, o nosso Deus pode. Também na sua vida, também na sua família, também na sua casa. O nosso Deus também pode nessa situação que você vive. Creia, não desanima, não desespere, continua firme, fiel a esse Deus. Veja como que a promessa foi muito maior do que a expectativa. O Pai enviou o seu Filho. Amanhã nós vamos ver que um povo não acolheu muito. Amanhã no Evangelho a gente vai ver que o povo da cidade de Jesus, lá em Nazaré, não acolheu aquilo que eles receberam como dom. Sabia que nós também podemos correr o risco de não acolher o dom, a graça, a presença, a força que há nessa promessa que está diante de nós, e que aqui nós viemos para nos encontrar com essa promessa e permitir que essa promessa mude a nossa vida. Veja, a profecia de Amós fala do júbilo, da alegria, da bênção. Vá mais um pouquinho à frente aí na palavra para você ver. Na reflexão teológica do apóstolo Paulo, a carta aos Efésios. Pega aí Efésios, capítulo 1. Versículo 3. Veja como Paulo entende aquilo que aquele povo escolhido, eleito, não consegue compreender e captar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda bênção espiritual nos céus em Cristo. Nele Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Conforme o desígnio benevolente de sua vontade, ele nos predestinou à adoção como filhos por obra de Jesus Cristo, para o louvor de sua graça gloriosa, com que nos agraciou no seu bem-amado. Nele, por seu sangue, obtemos a redenção, e recebemos o perdão de nossas faltas, segundo a riqueza da graça, que Deus derramou profusamente em nós, abrindo-nos para toda a sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, segundo o desígnio benevolente que formou desde sempre em Cristo, para realizá-lo na plenitude dos tempos, reencabeçar tudo em Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Em Cristo, segundo o propósito daquele que opera tudo de acordo com a decisão de sua vontade, fomos feitos seus herdeiros, predestinados a ser, para o louvor da sua glória, os primeiros a pôr em Cristo a nossa esperança. Quero repetir esse versículo 12 para você. A ser, para o louvor da sua glória, os primeiros a pôr em Cristo a nossa. Leia aí como está na sua Bíblia, que eu sei que tem muita gente com a Bíblia da Ave Maria. Leia alto. Colocar nele a nossa esperança. O encontro com Cristo, o encontrar o Cristo,
nos leva a fazer parte desse povo da esperança. Esse povo que não desiste nunca. Fizeram uma campanha de marketing aí no Brasil. O brasileiro não desiste nunca. Não é isso que muitas vezes nós ouvimos? O brasileiro não desiste nunca. Mas vamos ampliar isso aí. Aquele que se encontra com Cristo não desiste nunca. Nós não podemos desistir diante das dificuldades que nós enfrentamos. Nós não podemos desistir diante dos exílios que muitas vezes nós vivemos. Nós não podemos desistir diante dos pecados que nós acabamos vendo acontecer dentro da comunidade cristã, dentro da igreja, não pecados da igreja, mas daqueles que estão na igreja, dentro dos defeitos daqueles que muitas vezes estão à nossa frente, no nosso grupo, na nossa pastoral, na nossa comunidade, na nossa paróquia, na nossa diocese, porque a nossa esperança está em Deus, em Cristo. E todas as vezes que algum cristão sentir a tentação de olhar para os homens, eles vão desistir do chamado que Deus fez, dessa predestinação para a salvação que São Paulo vai dizer nessa carta aos Efésios. Predestinação para o céu. Nós vamos desistir, vamos abandonar tudo. Por quê? Esses dias eu recebi uma mensagenzinha de Twitter que dizia assim: a única coisa que é capaz de dissolver uma pérola é o vinagre. A palavra de Deus, ela é dita por Jesus numa parábola. Ela é comparada a uma pérola. Não joguem as pérolas para os cachorros e para os porcos, disse Jesus. E muitas vezes, diante desse desespero, diante de um olhar negativo, o vinho da alegria da nossa consagração batismal, o vinho da alegria da nossa escolha, do nosso chamado para ser membros, você perceba que aquilo que na profecia de Amós vem para aquele povo, amplia, sai de Israel, mas para Deus existe uma única nação, a nação escolhida de um povo eleito. As nações, ali se amplia a escolha, ela deixa de ser simplesmente daquele povo para passar para o novo povo. Uma nação que embarca e engloba todas as nações, a nação de Deus. Nós somos membros desse corpo profético, sacerdotal, e nós não podemos permitir que o vinho da alegria de pertencermos a esse corpo, a essa nação, a esse povo escolhido se transforme em vinagre. Vinagre que a decepção muitas vezes faz o vinho virar. Muitas vezes amarga o ressentimento, o ódio. Muitas vezes o olhar só para o negativo, para os defeitos, transforma o vinho da alegria em vinagre. E a pérola que nós recebemos começa a se dissolver. Deixa eu dizer, na minha vida de padre, de consagrado na Canção Nova, se eu permitir que a tentação me leve a olhar só para o negativo da minha comunidade, só para os nossos defeitos, que eu estou dizendo nossos porque eu também tenho, o carisma Canção Nova pode ser dissolvido na minha vida de consagrado e virar vinagre e eu desistir. Eu perdi a esperança, eu perdi a alegria, eu perdi o entusiasmo. Aplica isso no seu casamento. Você que é casado, a falta de diálogo, de perdão, de reconciliação, o olhar só para os defeitos, as fraquezas, vão transformando o vinho em vinagre e a pérola da sua vocação vai sendo dissolvida. E quantas vocações matrimoniais dissolvidas, quantas vocações sacerdotais dissolvidas, quantas vocações de consagração a comunidades
há congregações, há ordens religiosas dissolvidas. Quantos cristãos que há muito tempo estão indo para a igreja sem experimentarem a alegria desse encontro com o Cristo? Porque o vinho virou vinagre. E todas as vezes que as pérolas são jogadas, elas não permanecem, elas se dissolvem, elas se dissolvem, elas se dissolvem. E a pessoa não consegue se levantar. Diga para quem está aí do seu lado, porque eu estou vendo algumas pessoas cochilando. Isso aqui é uma técnica para ajudar você a não dormir na missa, se não cometer esse pecado. Tem algumas pessoas que não gostam não, mas essa técnica eu uso porque eu vejo daqui de cima quem está dormindo e quem está acordado. Então fala para quem está do seu lado: a sua esperança é o Senhor. Você precisa confiar, esperar, colocar a sua fé nesse Deus que é fiel para cumprir as suas promessas. Diga para esse irmão: tenha coragem de colocar a sua confiança e a sua esperança em Deus. Dê um sorriso para ele e diga assim: a esperança não decepciona. Eu vou repetir o que o apóstolo Paulo disse aos Efésios: a ser para o louvor da sua glória, os primeiros a pôr em Cristo a nossa esperança. Nós fomos escolhidos, meus irmãos. Ele está dizendo para os Efésios, mas ele diz a mim e a você. Nós que viemos para esse encontro, você que vai escutar essa palestra depois, alguém vai te presentear, você que vai adquirir depois, num momento, você que vai levar para casa, você que está aqui, você que me acompanha agora ao vivo, eu quero dizer para você: nós fomos os escolhidos para sermos os primeiros a colocar a nossa esperança em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus por isso. Nós fomos escolhidos para colocar no Cristo a nossa esperança. E aí, nós entramos no evangelho dessa Eucaristia de hoje, quando os discípulos de João vão até os discípulos de Jesus e dizem para eles: ué, nós jejuamos e vocês não? Se fosse o Padre Léo que estivesse aqui pregando, ele ia dizer assim: os discípulos de João era tudo anta. Eles não tinham entendido que a esperança de Israel estava com eles. Eles não tinham compreendido que a profecia tinha se cumprido. E por que eles jejuavam? Para se purificar dos pecados e para esperar o Messias. Esse era o motivo do jejum dos discípulos de João. E eles vão lá, uma santa, e perguntam: por que você não jejua e a gente jejua? Aí Jesus vai dizer: pode os amigos do noivo jejuarem quando o noivo ainda está presente? Pode os amigos do noivo se enlutarem quando o noivo está presente, se entristecerem, prantearem, se o noivo está presente? Veja, a alegria, o júbilo que tomava conta do relacionamento de Jesus com os seus discípulos era a alegria da certeza do cumprimento da promessa. Eles tinham a promessa encarnada diante dos olhos deles. Eles contemplavam a face da promessa. Eles tocavam na promessa, eles comiam com a promessa, eles dormiam no mesmo espaço físico que a promessa que tinha se materializado, se tornado carne no ventre da Virgem Maria. E aí as antas dos discípulos de João vão perguntar. Eles mostram exatamente aquilo que Jesus depois vai revelar. O antigo não consegue suportar aquilo que é novo. Não dá para colocar remendo novo em pano velho. Quem é dono de casa aqui que costura sabe, né? Dá para colocar remendo novo em pano velho? O que vai acontecer? Vai rasgar. Dá para colocar vinho novo em odres velhos? O
que era um odre? O vinho naquela época não era guardado em garrafa de vidro, né? Igual hoje. O odre era tipo uma sacola que era feita com couro de cabra, costurado, para colocar o vinho novo. Só que o vinho novo, ele aumentava e ele dilatava o odre. E ali o vinho ficava até envelhecer para ser tomado. Se colocasse de novo um vinho novo num odre velho, que já tinha sido usado, o odre rasgava e perdia-se o vinho. Jesus está dizendo para eles: olha, eu vim trazer uma nova mensagem que não cabe mais na antiga, porque vai se perder. Mas você perceba que o Evangelho, como que Mateus tira de letra aqui, mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Olha para Jerusalém, vê se o vinho antigo não está conservado. Existem judeus ainda? O vinho antigo está conservado. Estão lá os nossos irmãos mais velhos, que nós temos todo respeito por eles, porque deles nós recebemos a promessa, e foi deles que veio para nós o Salvador. Eles não o acolheram, tudo bem, nos fins dos tempos. A carta aos Romanos vai dizer que vai chegar um tempo, e esse é um grande sinal da vinda gloriosa de Jesus. Amanhã eu vou estar falando sobre isso. Mas é um grande sinal da vinda gloriosa de Jesus, a conversão do povo judeu. Mas vinho novo em odres novos, para que nenhum dos dois se perca. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Não fala nada não, só olha. Se estiver dormindo, você fala alguma coisa, diga acorda. Mas só olha. Veja como o vinho novo verdadeiramente ele aumenta. Veja como a mensagem, que não cabia na mensagem antiga, que era uma mensagem muito legalista, muito da lei. Não estou dizendo que nós não temos que obedecer à lei, mas entenda o que eu estou dizendo dentro da interpretação que os fariseus, os doutores, os escribas davam. Não cabia a misericórdia, a redenção, o perdão, essa mensagem que permanece sempre nova. Por isso que quando nós encontramos o Cristo, nós nos tornamos odres novos. Não dá para ser um odre velho, porque senão não cabe em nós a mensagem, ela se perde. Por isso que o nosso coração tem que estar aberto à novidade quando nós encontramos o Cristo. Por isso todas as vezes que nós temos um encontro pessoal com Jesus, e não pense que o encontro pessoal com Jesus foi aquele que a Isabel Guatura teve há 35 anos atrás, o meu há 17, que foi o único. Não, lá foi o início, há 35 anos. O meu há 17 foi o início. E quantos encontros eu tive de novo com Jesus? Aqui na Canção Nova, o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, diz que os membros da comunidade Canção Nova precisam ter um encontro pessoal com Jesus todos os dias. De alguma maneira, seja na Eucaristia, na palavra, na oração pessoal, na adoração e numa visita de Deus. No momento de sofrimento, de medo, de prova, de enfermidade, de perda. Aqui na Canção Nova a gente não encontra com Deus só na hora do júbilo, não. Aqui nós aprendemos com o nosso pai fundador que também na hora da dor é uma visita de Deus que a Canção Nova vive e experimenta. E essa visita renova o nosso coração. Porque nós somos os primeiros a colocarmos a nossa esperança em Cristo. E se alguém está em Cristo, vai dizer São Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. Passou o que era velho, tudo se fez novo. No cristianismo não existe nada velho. Isso aí é uma tentação do diabo aí fora. Como eu dizia ontem na homilia, de modernizar a igreja, de modernizar a reflexão teológica, de modernizar os dogmas. Não, no cristianismo é sempre nova a mensagem. E por isso, para vinho novo, odres novos. E quem nos capacita a vivermos essa experiência de sermos sempre odres novos? O Espírito Santo.
Um coração novo para receber o vinho novo. Coração novo para experimentar tudo aquilo que esse vinho novo tem para realizar. E como continuar tendo, depois de 35 anos, um coração novo? Como, meus seminaristas? Como continuar tendo um coração novo a vida toda? A resposta está no Evangelho. Sendo amigos do noivo. Amigos de Jesus. O encontro com Cristo precisa nos levar a essa experiência de uma amizade com Cristo. Só vai continuar sendo um odre novo, aquele que se decide em viver uma amizade com Cristo. Ser amigo de Jesus. Quem aqui tem um amigo? Levanta a mão. Lá, no capítulo 6 do livro do Eclesiástico, vai dizer assim: quem encontrou um amigo, encontrou o tesouro. Amigo fiel é um poderoso refúgio. Meu irmão, minha irmã, nós só vamos conseguir viver a vida nova, viver constantemente com esse vinho novo dentro de nós. Nós só vamos conseguir manter esse vinho e não permitir que ele se transforme em vinagre e estrague tudo, ou estoure o odre e aí acabou de vez, se nós formos amigos do noivo. Se nós vivermos um relacionamento profundo de intimidade com o Senhor. Veja bem, o Papa Bento XVI, ele vai dizer o seguinte: no dia 13/6/2012, o Papa Bento XVI proferiu uma catequese no dia de Santo Antônio, na quarta-feira, na Praça São Pedro, fazendo uma reflexão sobre a experiência com o Cristo. E ele vai dizer assim: o encontro cotidiano com o Senhor e a frequência dos sacramentos permitem abrir a nossa mente e o nosso coração à sua presença, às suas palavras e à sua ação. A oração não é apenas o respiro da alma, mas, para usar uma imagem, é também oásis de paz. Oásis de paz, na qual podemos ir buscar a água que alimenta a nossa vida espiritual e transforma a nossa existência. Veja, a oração não é só o respiro da alma, vai dizer o Papa, mas é também um oásis, para usar uma imagem. Lugar onde nós vamos buscar a água para nós nos mantermos na nossa vida espiritual e permitirmos a transformação da nossa existência. E continua o Papa: e Deus atrai-se a si, faz-nos subir ao monte da santidade, para estarmos cada vez mais próximos dele, oferecendo-nos luz e conforto ao longo do caminho. Contemplar ao Senhor é ao mesmo tempo fascinante e algo tremendo, vai dizer o Papa. Fascinante porque Ele nos atrai para si e rouba o nosso coração em direção ao alto. Olha que linguagem que o Papa usa. Ele nos atrai para o monte da santidade. Veja, ele vai dizer, Ele nos atrai para si. O monte da santidade é fascinante e Ele rouba o nosso coração em direção ao alto, levando-o para a altura com A maiúsculo, ou seja, o céu, onde experimentamos a paz, a beleza do seu amor, tremendo porque expõe a nossa fragilidade humana, a nossa inadequação, o esforço de vencer o maligno que ameaça as nossas vidas. No mundo em que corremos o risco de confiar somente na eficiência e na potência dos meios humanos, neste mundo nós somos chamados a redescobrir e testemunhar a potência de Deus, que nos comunica na oração, com a qual crescemos cada dia mais em conformar a nossa vida à vida de Cristo. A potência da oração, e não confiarmos mais nos meios meramente humanos, mas confiar na potência da oração, sermos amigos do noivo.
Você quer manter esse vinho da alegria de ser cristão? Quando eu olho um cristão triste, eu falo, puxa vida, está transformando em vinagre o que ele experimentou. Eu rezo quando eu vejo um cristão triste. Não estou dizendo no momento de tristeza, tem dia que a gente está triste. É normal, acontece alguma coisa. Mas aquela pessoa que você vê que ela só está ali, ó, abatida. Não consegue levantar. Fala, meu Deus, só o Senhor. Se o Senhor mudou a água em vinho, o Senhor pode mudar vinagre em vinho. E eu olho para aquela bênção de Deus, eu falo, Senhor, transforma de novo aquele vinagre nesse vinho da alegria. Você quer experimentar todos os dias essa graça de ser o primeiro a colocar a esperança no Cristo, de continuar essa caminhada recebendo sempre em odres novos o vinho novo? Eu quero convidar, se você quer, a ficar de pé. Fica de pé agora. Ergue lá no alto, dá uma espreguiçadinha, eu te dou a liberdade. Aí. Eu sei que ficar sentado nessas cadeirinhas duras não é fácil. Erga aí os seus braços na presença do Senhor. Balança aí o seu braço e diga, eu estou aqui, Jesus. Ó. Olha eu aqui na canção nova, Jesus. Feche um pouquinho os seus olhos na presença do Senhor. Você foi escolhido, Deus escolheu você para ser amigo dele. Você quer? Se você quer, fecha os seus olhos e vai dizendo agora para ele, eu quero, Senhor, ser seu amigo. Vai dizendo agora, vai permitindo que a palavra se transforme em oração. Eu quero, Senhor, acreditar que as suas promessas são bem maiores do que as minhas expectativas. Eu quero acreditar que aquilo que o Senhor tem para mim é bem maior do que até mesmo aquilo que eu vivo de expectativa. Eu sei que aquilo que o Senhor tem para mim já supera o que eu experimentei. Eu quero mais. E para experimentar esse mais, eu quero escutar a voz do pastor da igreja, Bento XVI, que me convida a esse relacionamento de oração, que é a intimidade, que é a experiência desse encontro pessoal com o Senhor, pelos sacramentos, pela palavra, especialmente na Eucaristia, na adoração, na oração pessoal. Eu quero, Senhor Deus, ser seu amigo. Vai pedindo essa graça agora. É engraçado, mas a gente precisa rezar dessa maneira. A gente vai pedir para aquele que quer ser nosso amigo o dom da fidelidade na amizade. Erga os seus braços e diga para Jesus agora, Senhor, eu quero ser fiel nessa amizade contigo. Eu quero ser fiel porque eu não quero permitir que as pérolas da sua palavra, da doutrina da igreja, a pérola do meu chamado possa ser dissolvida, porque o vinho novo virou vinagre, estragou, azedou. Eu não quero, Senhor, eu quero que o vinho seja sempre novo no meu coração. E eu te peço nessa hora, Senhor, pelo dom do seu Espírito, que essa graça aconteça na minha vida. Vá orando. Eu estou orando, eu estou dizendo agora para o Senhor, eu estou pedindo a Ti, ó meu amigo fiel, que eu também seja fiel à sua amizade, que eu também seja fiel à sua escolha, que eu também seja fiel à minha consagração no batismo, à minha consagração na canção nova. Eu quero ser fiel porque eu quero participar, ser realmente um membro dessa nação santa, dessa raça eleita. Eu quero experimentar, ó Senhor, esse encontro contigo nessa hora. Eu quero ser nessa hora atingido pela sua força, pelo seu amor, pela sua graça. Realiza essa obra em mim, Senhor. Eu quero experimentar, eu quero viver a tua palavra, eu quero experimentar, Senhor Deus, mais e mais em mim essa novidade que não me permite envelhecer, que não permite que esse vinho estrague ou que o odre se arrebente, mas eu quero ter esse coração sempre novo. Eu quero, Senhor, me apaixonar por Ti outra vez. Eu quero, Senhor Deus, a partir de hoje, suplicar essa graça de uma renovação profunda do meu coração e da minha experiência contigo. Eu quero te experimentar, eu quero te tocar, eu quero ser tocado por Ti, eu quero experimentar o seu amor. Eu quero, Senhor Deus, eu não quero ser como aquele povo tão machucado e ferido, que desconfiava do seu carinho e do seu amor e não acreditava na sua promessa. Eu quero, Senhor, ter a esperança
colocar a minha esperança, depositar a minha esperança em Ti. E quando te faltar as palavras, vai deixando o Espírito Santo orar e selar tudo aquilo que você orou com a sua voz. Mas o próprio Espírito que transforma milagrosamente o vinagre em vinho e vinho novo. Vai deixando agora o Espírito Santo orar. É uma graça de transformação que está acontecendo na vida de muitas pessoas. Pessoas que viviam cansadas, abatidas, desanimadas, decepcionadas, agora estão sendo alcançadas por Deus. Estão sendo levantadas, renovadas pela força do Senhor. Vai permitindo que o Espírito Santo te leve a essa experiência nova, para que tudo aquilo que é velho passe realmente na nossa vida e que se estabeleça em nós o novo de Deus. Ora, aumenta o volume da sua voz. Deixa o Espírito Santo tomar você, o seu coração, te preparar para tudo isso que o Senhor tem. Deixa o Espírito Santo fazer em você a obra que o Pai quer que se realize a partir do encontro com Cristo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, eu te peço ousadamente, faz o milagre da transformação, do vinagre em vinho novo. Faz o milagre da transformação do nosso coração, da nossa vida. Realiza agora, Espírito Santo, em nós essa obra. Realiza em nós essa obra, Espírito Santo. Realiza em mim. Realiza, Espírito. Eu preciso. Eu tenho necessidade, Espírito Santo. Sela essa obra na minha vida e na vida dos meus irmãos. Cante. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar, e só contigo ficar, e só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Eu quero me apaixonar, eu quero me apaixonar por ti, Jesus. Eu quero me apaixonar por ti e só contigo ficar, e só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Ore assim ainda em línguas mais um instante. E fique somente com o Senhor. Assim como o Padre Roger nos conduzia e nos falava, é momento de intimidade, de fazer novo esse encontro, de ser nova criatura. Que nós nos apaixonemos pelo Senhor novamente. Assim como no nosso primeiro encontro nós ficamos tão apaixonados pelo Senhor, que houve uma revolução, uma transformação na nossa vida. Que nessa hora de encontro também nós tenhamos uma vida transformada. Deseje ardentemente ser odre novo, porque o Senhor derrama sobre nós esse vinho novo. Só contigo ficar, Senhor, é o que queremos, e só pra te olhar. Batiza-nos com essa graça de novidade nessa tarde. Graça de novidade, Senhor, é o que clamamos. Graça de novidade, Senhor, pela força do Teu Espírito Santo derramado em nós. Novidade, Senhor, Tua novidade.
Eu quero me apaixonar por ti e só contigo ficar, e só pra te olhar. Eu quero me apaixonar por ti, Jesus. Eu quero e só contigo ficar, e só contigo ficar, e só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. CançãoNovaPlay.com. Assine já!